E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo, nós vamos calcular mais um exemplo de logaritmos. E nesse exemplo, nós temos o logaritmo da raiz cúbica de 25 nonos na base 3 quintos. E nós estamos chamando esse logaritmo de h. Mas antes de fazermos este cálculo, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Então vamos agora calcular mais esse logaritmo. O logaritmo que nós vamos calcular é o logaritmo de raiz cúbica de 25 nonos na base 3 quintos. E nós estamos chamando esse logaritmo de h. E nesse caso, 3 quintos é a base do logaritmo, a raiz cúbica de 25 nonos é o logaritmando e o logaritmo é a letra h. E nós podemos reescrever esse logaritmo utilizando a notação de potências. E assim nós temos 3 quintos elevado a h, que deve ser igual à raiz cúbica de 25 nonos. E no caso da potência, 3 quintos é a base, h representa o expoente e a raiz cúbica de 25 nonos é o resultado dessa potência. Isso significa que calcular o logaritmo h é o mesmo que determinar o expoente h de uma potência cuja base é 3 quintos e o resultado é igual à raiz cúbica de 25 nonos. E é o que nós vamos fazer. Nós vamos resolver essa equação exponencial. E para isso, nós vamos reescrever o resultado da potência na mesma base que essa potência está escrita, que é a base 3 quintos. E aqui nós podemos observar que tanto 25 quanto 9 são quadrados perfeitos. Nós podemos escrever 25 como 5 elevado ao quadrado, e nós podemos escrever 9 como 3 elevado ao quadrado. Portanto, aqui na raiz cúbica de 25 nonos, nós vamos trocar 25 por 5 elevado ao quadrado, e 9 nós vamos trocar por 3 elevado ao quadrado. E assim, nós temos a raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado ao quadrado. E como o expoente do numerador e do denominador dessa fração é o mesmo, nós podemos reescrever essa divisão entre potências com o mesmo expoente como se fosse uma fração elevada a esse único expoente. E assim, nós teríamos 5 terços elevado ao quadrado. E lembrando que esse 5 terços elevado ao quadrado está dentro de um radical cujo índice é 3. E assim nós temos a raiz cúbica de 5 terços elevado ao quadrado. E aqui nesse ponto, nós podemos utilizar uma das propriedades dos radicais, que é a seguinte: quando nós temos a raiz enésima de x elevado a m, nós podemos reescrever essa raiz como x elevado a m dividido por n, de forma que essa raiz foi escrita na forma de uma potência cujo expoente é dado por uma fração. E o numerador dessa fração é o expoente que nós tínhamos aqui dentro do radical, e o denominador dessa fração era o índice desse radical. Agora, pensando aqui no nosso caso, nós podemos reescrever a raiz cúbica de 5 terços elevado ao quadrado como 5 terços elevado a 2 terços, porque o nosso número que nós tínhamos aqui no expoente era 2, e será o numerador desse expoente, e o índice do radical era 3, que será o denominador desse expoente, que agora é uma fração. E assim nós reescrevemos um radical na forma de uma potência, cujo expoente é uma fração, e assim nós temos 5 terços elevado a 2 terços. Mas ao observar essa igualdade entre essas duas potências, nós podemos perceber que as bases ainda não estão igualadas, elas estão invertidas. E para que a gente possa igualar e deixar as duas potências na base 3 quintos, nós podemos inverter essa fração que nós temos aqui à direita da igualdade, e desse modo o sinal do expoente também será invertido. Ou seja, desse modo nós teremos 3 quintos elevado a h, que deve ser igual a 3 quintos elevado a menos 2 terços. Note que aqui na fração que nós temos nessa base, nós invertemos numerador e denominador, e o sinal do expoente passou a ser negativo. Agora, nesse ponto, as bases das duas potências dos dois lados da igualdade são as mesmas, e nós podemos desconsiderar essas bases e igualar os expoentes, e assim nós temos que h é igual a menos 2 terços. E desse modo, nós podemos dizer que o logaritmo de raiz cúbica de 25 nonos na base 3 quintos é igual a menos 2 terços, uma vez que nós determinamos que o valor de h é igual a menos 2 terços. E nós podemos reescrever esse logaritmo na forma de potência, e assim nós teremos 3 quintos elevado a menos 2 terços, e quando nós calcularmos o resultado dessa potência, nós vamos obter a raiz cúbica de 25 nonos.
e essa igualdade pode ser verificada ao realizarmos esse cálculo. E desse modo, nós concluímos que o logaritmo da raiz cúbica de 25 nonos na base 3/5 é igual a menos 2/3. E nesse vídeo nós calculamos mais um exemplo de logaritmo, e para encontrar esse logaritmo nós resolvemos mais uma equação exponencial. E você conseguiu compreender as propriedades que foram utilizadas para que nós encontrássemos esse logaritmo? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Você calcularia esse logaritmo de uma maneira diferente? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.